pessoal tá entrando aí, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom Bom dia, dia, bom ó, dia, Paulo bom Souza, dia. Maria de Fátima, Vou ver, o pessoal vai comparecendo mesmo, ainda bem. Samuel, o pessoal tá aí. Que coisa linda de ver, hein? Meu Deus. Muito Aí o bom. Thierry tá aí também. Bom dia, Thierry. Bom dia, Francisca. Francisca sempre Francisca marcando Saldanha. presença. O Renato tá aí também. Muito bom. Leonardo Leal, tem uma galera, hein? Galera. Galera boa. Estão ouvindo bem aí, pessoal? Tá dando para ouvir bem todo mundo? Tá joia. Bom dia, Tá bom. Maria. Samuel. Samuel Dutra. Está sim, tá bom o áudio. Show de bola. Tudo certo, beleza. Vamos Vai só dar um marcar aquele minutinho. minutinho? Vamos marcar um minutinho só para o Beleza. pessoal tá chegando aí. Acho que a gente pode esperar até 10h05, né, pessoal? Mais uns 5 minutinhos. Pode A gente ser, prometeu que ia pouquinho botar antes. Black Sabbath dessa vez, mas não foi dessa vez. Pois é, né? Pô, Caraca, eu não eu sei se todo acho mundo que gosta de rock também, né? Próximo a gente pode fazer uma enquete lá, botar o que você prefere escutar na pré-live. pode Tem a ser. galera do pagodinho também, né? Do sertanejo universitário. É, isso aí. Coloca um pagode em ritmo de rock, todo mundo fica feliz. É, isso aí. Pagodinho, Acho- ritmo de rock. Ou ao contrário também, né, Rodolfo? Pô, pode ser também. É, Fica maneiro, tipo, pega uma Tem- exaltação. imagina só, ia ficar legal, né? Com certeza. É. Cadê a canequinha, Antônio? Você tava tomando aí? Tá aqui a canequinha do Oasis aqui, ó. Do Oasis aí, ó. Tá É, tudo só que embaçado. o Zoom tá embaçando Embaçado. aqui. Pô, dá nem pra eu ficar mostrando aqui pro pessoal minha canequinha do Oasis. Ó. O café tá O muito Oasis é quente aí. clássico. Pô, Oasis, pô. Cadê? Mais alguém chegou ou não? O Oasis gosta do City igual tu, né, Antônio? É, por isso que eu torço pro City, pô. É por esse motivo. Aí já começou o assunto de futebol, já não manja. Eu tô igual a você, tô por fora também. Totalmente por fora. Mas esse ano eu vou É, torcer pro mano. Brasil. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Eu vou falar de melhor rock. voltar pro rock. Melhor voltar pro rock, Futebol não é comigo não, mas esse ano eu vou torcer pro Brasil. Esse ano o Brasil ganha. Isso aí. Tava falando com a minha esposa aqui que minha filha vai nascer no ano da Copa, ano que o Brasil ganhou a Copa, ganhou o Hexa. Isso aí, pô. Tem que ganhar. Vai ganhar com certeza. Lise vai ser pé quente. É que eu sou de 94, né? Gol do menino Ney, né, cara? É. Tomara, pô. 94, um garotinho. Isso é na Copa de É. 94, então eu também. Mas é isso aí. É. Eu nasci na de 90. Pô, eu nasci em 95, não teve Copa, né? 96. Nasci Você nasceu nas Olimpíadas. no último jogo da Copa do Brasil. Ô, isso, Eu é prefiro não comentar. Olha, não. Qual Mauro- Copa que você nasceu, Mauro? Você viu o A Carlos Copa Alberto de 50, ele Torres? viu o Pelé no Maracanã, tá ligado? Viu o Pelé numa... Mauro, me viu- abstenho da resposta. Mauro viu o Mauro- Maracanaço, pô. Ele viu o Mauro viu Maracanaço o lá. Barbosa. O Mauro viu o Barbosa. Ai, ai. E eu que nunca nem vi o Brasil ser campeão. Caraca, tá vendo aqui? Ela ajuda, ajuda. São os extremos. 18 anos. Né? Ana Júlia só viu o Neymar nas Olimpíadas. Ó, o Roberto chegou aí. Bom dia, pessoal. O pessoal tá Roberto. entrando aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Daqui a mais um minuto aí, né? Mais um minuto acho que tá bom. Mais um minutinho a gente vai. É. É só, a gente não vai fazer aquela live de 2 horas, 3 horas que o pessoal costuma acompanhar aí no YouTube, nessas coisas, não. A gente vai fazer uma live bem, bem breve aqui mesmo, só pra gente mostrar algumas questões, trocar uma ideia, conversar um pouco. Mas não vamos passar o dia todo, não, que Todo não mundo tem nem atarefado como, né? também. Não tem nem como. Tudo é muito bom, né? É, Assunto não falta, né? Se for falando aqui, a gente vai embora. Pessoal, o Hugo vai estar também respondendo vocês aí durante a live, no chat, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, enquanto a gente estiver falando, o Hugo vai estar respondendo vocês aí no chat, vocês podem perguntar à vontade. Hugo aí. O Hugo aí já está falando com vocês aí no chat. Dá uma HP. carinha. Isso aí, pessoal. E HP. aquilo que a gente não tiver resposta no momento, a gente vai estar anotando para poder esclarecer vocês depois através de um documento. Isso aí. Com certeza. Qualquer coisa também é só ligar pra gente, liga pro suporte, manda uma mensagem no WhatsApp. Quem não tiver o nosso contato do WhatsApp, pede pra gente aí no chat que a gente manda também.
É muito importante a gente ter esse contato mais rápido, né? Você puxa o celular ali, já informa o problema que está acontecendo, faz alguma solicitação, muito mais prático do que realmente ficar mandando e-mail, ligando. Eu, pelo menos, gosto mais do WhatsApp, né? É, O que eu puder resolver pelo WhatsApp, eu resolvo. Quem não gosta, né? Não tem como. é. O WhatsApp é realmente. Mas é Quer mais mandar, já, praticidade. já manda o print ali do problema, manda um áudio, pode É, mandar um áudio. Já tava falando esses dias que ele não vai a banco há mais de um ano, só resolve as É, coisas pelo no celular celular, agora, muito tem melhor. jeito. Então vamos lá. Chega a Ah, assustar quando você vê a fila, né? Mas vamos lá. Né? Então é isso, pessoal. 10h05 já, acho que já podemos começar, né? Pra gente Uma também galera não boa tomar, já. não tomar o tempo de vocês. O pessoal que for chegando aí vai pegando aí no meio do fio da meada aí. Então vamos lá, pessoal. A gente hoje aqui trouxe vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre política de backup e relatórios, né? Que é um tema aí bastante recorrente aqui no suporte. Então a gente tem algumas informações legais para passar para vocês em relação a esse tema. Vamos lá, Rodolfo, pode começar aí, vamos passar aí para o primeiro. vamos iniciar, né? Então a O que gente que é um... queria. Pode Pode falar, começar, desculpa. Rodolfo. Pode começar, Rodolfo. Como é live, pessoal, live é assim mesmo. A gente vem aqui e vai falar, mas pode falar, Rodolfo. Vai lá. Como o slide já diz, né? O que que é um backup? Você sabe o que que é um backup? Você sabe, Antônio, o que que é um backup? Todo Cara, mundo já... backup, assim, pensando, né? A primeira coisa que vem assim na minha cabeça é alguma coisa que a gente guarda, né? Em algum lugar, né? Por Ó, exemplo. traduzir aqui no Google Translator, backup significa cópia de segurança. Já tem uma Cópia de dica aí. segurança. Então, backup para mim, assim, cópia de segurança, quando eu lembro de backup, assim, normalmente eu tenho meu drive lá com meus backups dos meus arquivos. Quando eu quero guardar alguma coisa, eu falo, vou fazer um backup, né? Normalmente eu faço coisas desse tipo. É mais ou menos isso, né, Rodolfo? É isso aí, é isso mesmo. Na verdade, o backup é toda cópia de um arquivo que você tenha que esteja em outro lugar. Se você fizer uma cópia no mesmo pendrive, não é um backup, né? Porque é só uma cópia, se você perder o pendrive, você perde todos os arquivos. Então, quando você faz o backup, você tem que fazer a cópia e guardar ele com segurança em um outro ambiente. A gente faz isso com o WhatsApp todo dia, geralmente de madrugada, né? Seu WhatsApp faz backup sozinho, manda para a nuvem. Você faz isso com fotos que você sobe para algum determinado drive, como o Antônio falou. E a SystemSat também faz backup. A SystemSat faz backup dos seus arquivos de tempos em tempos, né, Antônio? Aqui não são fotos, né? Até porque não tem sentido a gente fazer backup de foto, mas aqui a gente guarda as posições das unidades rastreadas, né? Dos veículos de vocês, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses backups, né? Que a gente faz, né? Com os dados de vocês. Podemos prosseguir, Rodolfo? Falou de foto, até me desmotivou. Eu ia falar que o backup é como se fosse uma foto dos dados. Aí até nem falei mais, vou ficar na minha. Pode falar, Jean, por favor. Pode falar, já. Não tem problema, não. Tem espaço para todo mundo Foca falar. aí. Não, Então, beleza. antes de explicar esse slide, a gente precisa explicar por que você vai precisar de um backup, né? No seu contrato, você tem o tempo de histórico ativo e inativo, offline, não é isso, Antônio? Tem o histórico ativo e inativo, que é o histórico que fica offline, né? Que seria o histórico que a gente teria que recuperar. A gente vai falar disso mais detalhadamente para frente, né? Então, aqui a gente tem um histórico que ele fica ativo, dependendo do contrato, né? Que vocês têm contratado aqui com a gente, né? E aí ele fica um tempo online, que você pode tirar lá nos relatórios, as posições, né? E tem o backup em si, que é como a gente falou, né? Que fica guardadinho lá, e a gente tira eles depois, né, Rodolfo? Isso aí. Digamos que você tenha o tempo de tela ativo de 3 meses. Seus históricos vão ficar aparecendo para você por 3 meses. No 4º mês ele já vai sair. Mas você não perdeu aquele histórico. Aquele histórico ele está em backup. Ele foi salvo em um outro lugar, em um outro ambiente que você não tem acesso, justamente porque o seu tempo de histórico é de 3 meses. Mas, Rodolfo, eu preciso de um histórico de 5 meses atrás. Eu tenho um veículo que teve um problema, esse motorista precisa desse histórico, o que eu faço? Aí vocês entram em contato com o suporte e solicitam um histórico. Tem algumas regras, solicito backup, perdão. Tem algumas regras para esse backup, mas já a gente chega lá. Aqui a gente quer explicar como que a gente age internamente para trazer esses dados para você, certo? Você vai entrar em contato com o suporte, vai pedir esse backup. O suporte vai fazer algumas verificações, se o veículo está ativo,
o tempo que o tempo de histórico que você precisa desse backup, e aí a gente vai seguir com sua solicitação. Perfeito, Antônio? Perfeito. Eu acho que, assim, nunca é demais falar, né? Como que é feito esse processo. Vocês normalmente chegam aqui, pedem o backup para a gente, e aí tem todo um caminho que a gente percorre, né? Uma pessoa, a gente passa para a pessoa que é responsável por fazer esse backup, né? Ela para lá e faz o backup. Então tem todo um trabalho interno que a gente faz aqui para levar essa informação para vocês, né? Não é um processo assim que a gente clica um botão e já faz o download ali e está pronto para vocês, entendeu? Então, mais ou menos essa é a ideia. Acho que Sim. podemos seguir, né, Rodolfo? Vamos lá. O que acontece quando você solicita um backup? Seguindo nessa explicação dos nossos processos, né, para trazer o backup para você, como eu falei, né, a cópia de segurança ela tem que ser feita em um outro ambiente. Então, a gente precisa importar esse backup para um outro lugar, para um outro servidor, e quando você pede o histórico, a gente precisa baixar esse arquivo, que geralmente é um arquivo gigantesco, né? A gente estava até conversando aqui mais cedo, que quando você tem um veículo comunicando a cada 3 minutos, por exemplo, em 1 hora você já tem 300 posições, não é isso, Antônio, que a gente falou? A gente fez uma conta básica, né, cara? A gente fez a conta seguinte. Em 1 hora a gente tem 60 minutos. Se esse veículo ele comunica de 2 em 2 minutos, vão ser 30 posições por hora. E se esse veículo ficar comunicando em 10 horas, ele vai ter 300 posições, não é isso, Rodolfo? Eu sou um pouco ruim de matemática. De manhã aqui eu ainda estou meio ruim, que eu já estou estudando cálculo direto de manhã, estou meio ruim. Mas Mas é basicamente basicamente 300 posições. Então você imagina a quantidade. Isso eu estou falando de um veículo. Tem um centrais veículo. aí que tem, sei lá, mais de 500 veículos, entendeu? Você imagina 500 veículos por, sei lá, 3 meses. Esse backup vai ficar gigantesco. Então, assim, não é simples, não é tão Vou fácil. Pode falar. interromper vocês. Tem central com mais de 3 mil veículos na plataforma, né? Você imagina Sim. como é que é o backup dessa central. Imagina. Realmente. E é bem custoso assim para a gente, né? Guardar todos esses dados, né? Entendeu? Antônio, se eu precisar de um backup de um veículo só, de uma posição, isso não agilizaria? Com Não. certeza. Na verdade, nesse caso aqui, nessa etapa aqui, não. Porque eu preciso baixar o É, arquivo inteiro, né? Não é isso? O é, arquivo, é, eu vou precisar baixar um arquivo, sei lá, de 1 TB para pegar uma posição. Então, nessa situação aqui, independente do tamanho do histórico que for solicitado, eu vou precisar baixar um arquivo inteiro. Lá na frente a gente vai ver que faz diferença sim pedir um backup mais enxuto. Mas para falar aqui do tamanho do arquivo que vai baixar, realmente não. Nesse ponto aqui, é, a gente vai precisar baixar um arquivo inteiro. Aí é após bem. baixar, desculpa? Não, eu ia falar que como eu disse, né? Você envolve Aham. pessoas, envolve um processo inteiro, você tem que fazer o download. Você viu quantos dados a gente disse aqui que vão ter que baixar? Então isso aí Sim, realmente é um processo bem oneroso, realmente, entendeu? isso. Aí você É vai bastante baixar o tempo. arquivo, vai restaurar no banco, vai iniciar o processo de restauração só depois que a gente consegue entregar para você o backup. Então, é como o Antônio falou, não é só clicar no botão, não é tão simples quanto a gente às vezes faz parecer ser, né? É realmente um É, processo um pouco longo, mas a gente chega lá. isso A aí. galera aqui é muito ninja, né? Aí faz parecer que é muito rápido, muito fácil, É, né? É porque a, é, a gente dá o prazo de 15 dias, né? A gente tem um SLA de 15 dias para entregar o backup, mas às é, vezes, dependendo da circunstância, a gente consegue entregar no dia seguinte, a 2, 3 dias. Então, é, realmente faz parecer que é bem fácil. Só que às vezes a gente precisa desse tempo de 15 dias, entende? é, Ou até é, mais, sim. né? Às vezes tem possibilidade de se estender, passar esse tempo, Isso, dependendo isso. da Aí complexidade. a gente sempre informa, né, quando é esse caso, porque nesse caso aí de uma central com 3 mil veículos, o histórico vai ser totalmente gigante, realmente. Muito- é. Passo aqui, Antônio? Não, eu ia fazer uma pausa aqui. O pessoal tem alguma dúvida aí? Tem, Realmente. porque até aqui todo mundo entendeu. O Por pessoal tá enquanto, tô falando aí, Hugo? sossegado. Por enquanto, de boa. Não, Ó, perfeito. Samuel deixou uma questão aqui, a gente vai Daqui responder no dessa final. forma. O Hugo vai responder, no final a gente pode debater, se a gente se sobrar Aí. tempo, né? Não, Beleza. beleza. Então, acho que ficou claro até aqui pro pessoal. Ninguém tem nenhuma questão, a gente pode se prosseguir, Rodolfo. Vamos seguindo. Isso aí é muito importante.
que não pode ser eterno? Pegando o gancho aí de tudo que a gente já falou, né, pessoal? De como a gente armazena esses dados, de como eles ficam, né, aonde eles ficam, é um processo, assim, imagina todas as centrais, né, que existem aqui na Systemsat, né, cada uma de vocês, com tantos veículos que vocês têm. Imagina se a gente fosse guardar, sei lá, 20 anos de dados de todo mundo, né? Não ia dar. E por isso que o backup ele não pode ser eterno. E a gente tem algumas regras, né? Vamos dizer, algumas políticas que fazem, que regulam isso, né? Né, Isso aí, Roberto? Antônio. Vale lembrar que o backup ele é um processo oneroso, né? Você literalmente é como se você estivesse fazendo talvez um paralelo aqui, se tivesse uma sala, né? E nessa sala você fosse colocando ali seus backupzinhos, suas caixinhas. Vai É, chegar uma hora que aquilo ali não tem mais espaço. E você precisa ou comprar uma outra sala ou construir uma outra sala, e é, isso vai gerando, né? Espaço físico, realmente. é isso aí, Jean, uma bela análise. Ou você troca, né, tira o que já está lá e coloca os novos, ou você compra mais salas, né? Isso aí. Isso. E Entendeu? aí entra o contrato, né? Entra mais uma vez a informação no contrato, porque cada É, contrato tem o seu prazo de backup, offline e online. Então é isso que vai definir, né, o tempo que você tem para poder solicitar um backup. Então, eu quero um backup de 1 ano. Beleza, o seu contrato contempla esse tempo de backup. A gente vai lá, né, nessa salinha que o Jean falou, busca essa informação e retorna para você, certo? É isso aí. Não sei se tem mais alguma coisa desse ponto para ser é, dita. é, tem que saber do pessoal, né? Todo mundo entendeu bem essa parte, como funciona, tudo mais. Todo mundo tranquilo aí. Questão Eu acho que essa parte contratual. é bem tranquilo de entender, né? Pessoal também não fica acanhado aí, não. Pode interagir com a gente aí. Vamos Isso conversar. aqui, isso aqui é mais para a gente ter essa conversa mesmo com vocês. Beleza. Então, acho que a O gente... Roberto fez uma pergunta, talvez eu já tenha respondido, Roberto. Quanto tempo, em média, as informações ficam armazenadas? Elas ficam armazenadas de acordo com o contrato, de acordo com o seu contrato, que foi conversado no momento que você assinou, né, com a Systemsat, com o seu consultor. Tudo isso pode ser visto, você pode estar revendo, né, se você tiver necessidade de mais histórico, de repente. Tudo isso pode ser conversado diretamente com o seu consultor. É isso, Antônio? É, É isso, né? é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode passar o contato do comercial, ou vocês podem entrar em contato com o suporte também depois, não tem nenhum problema, a gente encaminha vocês para o comercial e vocês podem Excelente. ver esse contrato de vocês, né? Quanto tempo de backup que vocês têm, sem nenhum Excelente. problema. Ali é praticamente a hora que ele está definindo qual sala ele vai alugar, né? Se é uma sala de 2x2, se é de 1x1, É, se é Excelente. 4x4. Já tá aí. É o marco ali dessa aquisição. É isso aí. Já tá fera nas analogias hoje. Essa analogia aí eu gostei, Jean. Pô, essa aí fez. Eu vou ficar com isso na cabeça para sempre agora. Na Improviso é questão bom. da sala. Com certeza, com Essa certeza. questão da sala, pô. Bom, então é isso. Aí o pessoal Ó, mandou algumas perguntas aí, Rodolfo. Se você quiser escolher uma para a gente falar aqui. na E verdade, são mais sugestões, Antônio. então. O Samuel tá dando boas Fábio, sugestões o aqui. Samuel também deu algumas É, sugestões. Realmente, são pontos que precisam ser verificados, né? A gente vai anotar aqui, vamos, vamos ter essas sugestões com certeza. beleza. Mas Então eu acho trouxe, que. eu Não, trouxe pode aqui, falar. Antônio. Eu trouxe aqui para a gente ver a política de backup, né? Pô, Porque legal, hein, Rodolfo? muitas vezes a gente acaba não sabendo como que é essa política, né? A gente faz a solicitação de backup, o suporte atende, mas a gente não sabe muito bem como é que funciona. Então, trouxe aqui alguns pontos, vou passar, vou dar uma lida aqui com vocês, mas posso, de repente, disponibilizar, não sei, no final eu posso deixar o contato, ou pedir para o Hugo deixar o contato do WhatsApp do suporte aí no chat, pode ser, Hugo? Manda para o Deixa o pessoal salvar contato. aí, Claro, deixo sim. Estou beleza, respondendo aí aqui as perguntas que não foram feitas também. tranquilo. Então, essa aqui é a nossa política de backup, é uma política de restauração, né, que existe para atender solicitações pontuais para o caso de ação judicial, multa, acidente e outro. Parece que eu estou lendo porque eu estou lendo, está escrito aqui em cima. É, Então, ó, cada empresa terá direito a 2 solicitações de restauração de backup por mês, perfeito? Então, estou precisando de uma solicitação de backup e tal, entre em contato com o suporte, só pedir,
que a gente segue com aquele trâmite que eu falei anteriormente. É. Então, ó, esse backup ele pode ser solicitado para um único período, limitado a 3 meses, e contemplando o máximo de 3 unidades rastreadas, contando que ela não tenha sido excluída, beleza? Muito Então, importante esse ponto, né, Rodolfo? uma unidade É. excluída, ela é excluída logicamente, né? Então, realmente, o backup ele fica inviável de ser feito, né? Desculpa, Antônio. Porque tanta gente que na live tá até confundindo já, né? Mas quando exclui, realmente a gente não tem como recuperar, porque a gente tem que abrir espaço, né? Como a gente falou que tem muito espaço, pode ter que abrir espaço. Então, se você excluir o veículo, a gente não tem como mais recuperar, porque a gente perde esse backup, entendeu? É tudo sobre armazenamento, dados, espaço, aquela sala lá que o Jean falou, né? Tudo sobre isso. É sobre a gente precisar otimizar esse espaço para vocês mesmos, né? Para as próprias posições, para virem mais posições e tudo fluir corretamente. Isso aí. Então, partindo para o próximo ponto, as solicitações adicionais serão avaliadas e poderão ser cobradas conforme a quantidade de horas necessárias para a realização do procedimento de restauração. Então, eu preciso de um Isso. backup que está fora desse escopo aqui, Antônio. Preciso de um backup diferente, preciso de um backup que atualmente vocês não contemplam. Então, Tipo, conversa com a mais, gente. mais Pode de falar. 3 unidades rastreadas, por exemplo, quero, sei lá, 10 veículos, né, Rodolfo? 10 Isso. veículos, mais de 3 meses. Uhum. Vou precisar de mais de 2 solicitações, entendeu? Por mês. Então, Acho tudo que, isso acho aí. que a gente pode voltar aqui um pouquinho nesse único período limitado até 3 meses e explicar um pouco que a gente chegou nesse denominador, que é o que a gente entende ser um período razoável para quem precisa de uma informação, né? Aí a gente pode traçar um paralelo junto com essas informações que vocês levantaram aqui em cima, de ação judicial, multa, acidente. Ora, se a gente pensa que a gente, na hora porque eu entendo o seguinte, a gente está na central, muitas das vezes o nosso cliente chega na gente e pede, eu quero um backup que aconteceu há 5 anos atrás. Aí a gente às vezes não questiona por quê, né? Por qual razão ele está pedindo isso, e a gente vai prontamente solicita essa informação para frente. 5 anos de informação vai dar uma infinidade de informação. Então, a gente poderia simplesmente, às vezes questionando, eu digo isso por experiência, perguntando ao cliente por qual razão, e aí às vezes chega numa questão de ser uma ação judicial, foi uma multa, e aí vamos trazer para o âmbito da multa, né, que é mais simples de entender. Eu recebi uma multa tem 2 anos, né, e foi no dia tal, na hora tal. Eu não me lembro muito bem, eu acho que foi no mês tal, né? Então, eu poderia pedir um mês. Eu não sei exatamente qual foi o mês. Então, até para a leitura desse relatório, quando você entrega essa informação, porque já vão ser vai ser bastante linha para você ler aquilo ali, para achar o que você necessita de fato. Desculpa. Então, você vai precisar de um dado de 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente achou que é assim um limite mais que ideal para que você tenha a informação que você precisa, porque a gente lembra de fatos isolados, né? Eu lembro que foi, cara, em 2000, eu ia falar 2007, em 2018, foi no mês, acho que foi em janeiro, cara, para janeiro, fevereiro, não lembro, né? E aí você faz essa solicitação baseada nesse tempo, porque às vezes você solicitar um backup com um período muito maior do que esse, acaba gerando essa questão de onerar, de várias outras questões, de ser mais difícil de achar essa informação, de ser a gente às vezes tem que catar fragmentos para poder encontrar essa informação, contar se essa informação está lá ainda. Tem um oceano de informações ali para você ficar vasculhando, né? Acho que 3 meses é mais enxuto, até mais fácil para encontrar. Isso aí. E lembrando que, assim, só ressaltando novamente, esse período, né, disponível para vocês está em contrato. Então, quando você faz o contrato lá com a Assistência, tem um período que você tem disponível offline. Então, não pode estar fora desse período, né? São os 3 meses dentro desse período. Certo, Rodolfo? Isso aí. Nosso último ponto aqui é o backup de GSLog e Global Bus. Não sei se tem alguém de GSLog aqui no Tem alguém aí que nosso utiliza? chat. Tem A alguém aí que maioria, utiliza? hoje a grande maioria é SSX, né?
A gente Sistema- ainda tem um cliente só que ainda não foi para SSX, já lá no GSO. Tá realmente difícil migrar ele, tá difícil. a SSX ele é É o realmente mais Moicano, o completo. último dos Moicano. Tem mais gente aí da época do GSLog, GSWeb. Eu tô vendo que o Paulo tá aí também na live. O Paulo também é da época do GSLog, GSWeb. É quase aquela história, né? Eu sou daquela época do SS, do Do- GSWeb, do eu sou daquela GS. época do GSLog. Cheguei aqui, era tudo mato. Onde era tudo mato, exatamente. Beleza. Mas beleza, sobre o Global. Sobre o GSLog e o Global Bus, a gente gera um link, né, diferente para estar visualizando as informações de backup. Esse link ele tem a duração máxima de 72 horas. Mas pode acontecer, ficou uma semana, ficou 5 dias. Ok, ele pode ficar mais tempo, né? Porque depende realmente da questão do expurgo dessas informações. Isso. Só que a gente garante 72 horas. Ele pode ficar mais, mas a gente garante 72 horas. Essa aqui eu tenho que ler, Rodolfo. O Paulo Souza falou assim: sim, eu utilizava o GSLog, agora estou no SSX. Muito melhor. Pô, É excelente. isso aí, Paulo. Isso aí, Paulo. Tem nem o que dizer, você tinha que usar os dois sistemas, o GSWeb, hoje é tudo um só, é tudo maravilhoso. Você quer acessar um cliente, você personifica, mas isso é tema para outra live, né, Jean? Isso aí a gente deixa para outra. Mas Senão a gente realmente, vai alongar mais aqui ainda. mas realmente. Mas é isso, pessoal. Alguma dúvida em relação a essa política? Vocês têm alguma coisa a pontuar? Só lembrando Eu que a gente tinha uma vai passar pergunta para aqui, outro. não sei se o pessoal está conseguindo me ouvir. Vamos sim. Quem tá falando? É o Samuel. Opa, Samuel, pode falar. Só para formalizar aqui, né, só para eu ter realmente ciência, porque eu já trabalho aqui na STTRAC já são 8 anos, principalmente nessa parte do suporte, né, hoje há uma gestãozinha um pouquinho mais acima, e a gente sempre se preocupa com essa questão aí do backup para o cliente, né? Hoje, claro, tem aí formalizado um cliente, um contrato onde eu digo que eu faço armazenamento obrigatório dos últimos 12 meses, fico online ali os últimos 90 dias, 3 meses, maior que isso, né? Se ele precisa fazer uma coisa, ele vai solicitar para a gente. E aí a gente também tem um prazinho aí de 60 dias para entregar para ele. Mas não vou mentir que já aconteceu de ter cliente, né? Eu tenho um cliente bem grande, que tem identificação de motorista, há uma rotatividade muito grande de motorista, e ele tem vários problemas com, né, questões de ação judicial, de motorista dizer que trabalhou mais horas. Eu já tive problema aí de, tipo, em 3 dias, ter que fazer um backup de 2 anos. Né? Mas não é dentro da Systemstat, né? Eu trabalho aqui junto também a hipertelemetria. Por sorte, era um período que eu consegui ter uma boa parte do acesso das informações. Né? Então, eu só queria ter certeza aqui do que eu entendi, né? Que qualquer coisa que for, né, a SC Tracker aqui dentro da Systemstat, eu tenho um período de 12 meses obrigatório de armazenamento no meu contrato. Obviamente, eu já tento esquecer tudo que está para trás disso, porque eu já tento trabalhar assim com o cliente para eu não ter um problema de puxar um backup grande. Se esse meu período, né, que vocês colocaram ali, que é um período de 3 meses, mas for uma situação assim judicial, coisas do tipo, que é um período ali que eu preciso de 6 meses, 8 meses e está dentro daquele meu 1 ano. Isso vocês botaram uma observação que pode ter um custo, dependendo do tamanho da informação. Às vezes é um veículo, 2, 3. Normalmente são vários veículos, porque esses motoristas dirigem mais de um veículo, às vezes 20 veículos. E eu preciso buscar todos eles para ver se teve aquele motorista em todos os meses. Né? Isso pode gerar um custo ou é algo que foge dessa política? Essa política é exatamente assim, dessa forma, ou é caso por caso também, dependendo da situação? Muito bem, Samuel. Essa pergunta aí é excelente, acho que é 100% válida a ser feita. A gente, obviamente, vai estudar cada caso. Né? Existem casos, situações que podem ser estudadas, podem ser avaliadas. A gente pode, muitas das vezes, requisitar uma informação mais para frente para entender se a informação existe ali ou não existe. E pode ser que, se isso sai do seu período de contrato, pode ser que haja uma cobrança com relação a isso, porque existe a necessidade de fazer uma busca fora do âmbito padrão. Né? Porque, imagina assim, a gente deixa um ambiente padrão para que a gente consiga trazer essa informação de forma ágil para você. Quando a gente sai desse padrão, a gente precisa ir para uma outra área
às vezes, desalocar um profissional diferente para trazer essa informação, para fazer essa busca. Então, tudo isso acaba gerando um custo, mas tudo isso pode ser avaliado direto, você pode entrar em contato direto com o suporte quando houver uma questão assim, nada muda com relação a isso, para que a gente possa fazer uma avaliação e te dizer como isso vai ficar, como vai ser feito, nada muda com relação a isso, tá? Você pode entrar em contato, pode solicitar. Essa política escrita é mais para a gente trazer a informação que muitas das vezes não está muito clara, né? Às vezes o cliente não tem conhecimento sobre essa política, não sabe como ela funciona exatamente, e aí é necessário a gente ter por isso que a gente está trazendo essa live com esse intuito, para que vocês de fato conheçam a política, conheçam basicamente tudo que o pessoal falou até agora, de como acontece esse relacionamento, de como os dados são feitos, trazer essa informação para que vocês tenham exatamente a ciência do que a gente aqui acha que é o ideal e tem a forma exata de trazer isso para você da forma mais rápida possível. Mas é aquilo, nada impede você fazer o contato com a gente, requisitar alguma informação que não esteja dentro do período, que isso vai ser levado em consideração e vai ser avaliado. Legal. Só é mais uma preocupação mesmo, porque eu tenho vários tipos de clientes, já tive várias situações, já passei bastante sufoco, às vezes de ficar até 10 horas da noite no escritório, puxando o backup aqui preocupado para não deixar o cliente na mão, né? E que a gente sabe que o cliente é assim, né? Eu preciso para ontem, né? E deixou, a ação já está rolando há 3 meses, em vez de já ter pedido 3 meses atrás para a gente ir fazendo aos pouquinhos, não, né? E mais só para finalizar, e esse backup ele sempre vai se basear no relatório de histórico, de posição por posição, ou é no âmbito geral de todos os tipos de relatórios? Geralmente, posição por posição, baseado no histórico. Você vai ter como se fosse uma fotografia do seu histórico em um XLS, dependendo, às vezes, num outro formato, dependendo muito de como isso poderia ser feito. Mas aí é aquilo, entra no âmbito de avaliar a requisição em si. Isso aí. Obrigado. Nada. Então, Perfeito, Samuel. Obrigado pela sua Obrigado aí pela participação. pergunta, Samuel. Então vamos lá, pessoal. Vamos prosseguir aqui para a gente não prender muito vocês também, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar aí no chat. Manda no chat aí que a gente não conseguir responder vocês aqui, a gente vai mandar um documento depois. A gente pode procurar vocês também no WhatsApp aí para falar com vocês. Não tem nenhum problema. Vale lembrar também, Antônio, rapidinho, que a gente vai deixar essa live gravada, né? Vai entrar lá para o canal da Assistensat. Isso. A gente vai deixar o canal também aqui. Ou, se você puder colocar aí eu coloco aqui, se for o caso, o canal da Assistensat, porque às vezes tem gente que pode não conhecer, né? O YouTube da Assistensat. Tem muito conteúdo legal lá, pessoal. Vale a pena. Uma coisa interessante também, uma dica que eu gostaria de dar pessoal, eu até dei passei essa informação no chat, é que é sempre muito importante, pessoal, fazer essa solicitação de backup com o maior período de antecedência possível. Porque a gente sabe também que muitas das vezes as solicitações de backup, elas têm por necessidade questões judiciais, etc. e tal. E esse tipo de solicitação, a gente entende que ela de fato ela é prioritária. Só como tudo que a gente está falando aqui, fazer o processo de gerar um backup, ele é um processo que ele é trabalhoso, ele requer um determinado tempo. Então, se você recebe do seu cliente uma demanda judicial, quanto mais ágil você fizer esse contato com a gente e fizer essa solicitação com mais antecedência, melhor vai ficar para que a gente consiga priorizar a sua solicitação, por se tratar de uma questão judicial, e a gente conseguir entregar para você dentro do prazo, entendeu? Porque algo que a gente percebe no nosso dia a dia, a gente faz aqui o atendimento do suporte, é que em muitos momentos, essa solicitação que é prioritária para a gente, por se tratar de uma questão judicial, muitas das vezes ela já chega para a gente aos 40 minutos do segundo tempo, entendeu? E aí, muitas das vezes, isso acaba gerando uma dificuldade, um ruído, e que a gente consegue eliminar esse ruído, eliminar essa dificuldade, talvez uma indisposição sua com o cliente de não conseguir entregar a informação imediatamente para ele, quando você faz essa solicitação para a gente de forma mais antecipada. Então, essa é a dica aí que eu queria deixar para vocês. Bacana, eu acho que o Samuel levantou exatamente essa questão, porque o Samuel disse que isso ele acaba sendo refém dessa situação com o cliente dele também. Então,
o cliente dele, foi como ele exemplificou, tem uma ação judicial que já está rolando há 3 meses, e aí, quando chega 2 dias para chegar a data, ele me pede essa solicitação, me requisita isso, por isso que ele deu o exemplo que ele ficou a madrugada no relatório. Então, é bom ver que... Basicamente é isso aí, já aconteceu de cliente, faltando às vezes 10 dias, 5 dias, eu preciso do backup até a data X. E foi período de, não é um período de uma semana, de um mês, 3 meses, era período às vezes de 1 ano, e era 10 carros, 15 carros, que era justamente esse cliente que tem uma rotatividade de motorista. Mas isso é um caso atípico, que hoje a gente já faz um tratamento diferente aqui internamente, a gente já conseguiu melhorar, mas eu falo no geral porque, como eu comentei ali, a questão do backup opcional para o cliente, um serviço extra, mesmo que ele fosse cobrado a mais, como é cobrado o performance, essas coisas, é interessante. O cliente paga para receber isso e ele guardar. Se ele guardou, se ele quis ou se ele não quis, um problema é dele, está disponível lá para ele, né? Ou, obviamente, ele pode, no dia primeiro, ir lá pegar o histórico dos 30 dias de um carro de cada vez, baixar, salvar e deu. Mas aí vai de cliente para cliente também. Exatamente. Você não faz ideia, Samuel, como é gratificante para a gente aqui saber que você tem não só você, todos que estão aqui agora vão, se não já tem, vão ficar mais atentos a isso, né? Porque é uma questão realmente que você precisa ir tratando pontualmente. Às vezes a gente sabe que a rotina dos clientes são corridas, todo mundo está com a vida corrida. Quem não está com a vida corrida hoje, né? Acho que essa é a pergunta. Então, muita coisa foge do nosso radar e a gente, às vezes, é alertado por um outro lugar que chega na gente, a gente entra no desespero junto com o cliente. Mas esse trabalho que você tem feito aí de comunicar a informação dessa antecedência, assim como o Hugo pontuou aqui também, é uma coisa que a gente se preocupa também. Isso é sensacional, é excelente. O resultado que você colhe é isso aí. É o cliente que ele já vai entendendo a importância disso, de se antecipar, de falar antes, porque o ônus que acaba sendo revertido para ele é o fato de não conseguir atendê-lo no prazo, né? E isso, a chance disso acontecer quando a gente tem uma data apertada para trabalhar é gigantesca, mas é excelente saber que você tem essa conduta, que você tem essa consciência. É importante para mim, para o suporte, para todo mundo que está aqui, saber que você tem essa consciência e que você trabalha isso com o cliente. Isso é extremamente importante. Obrigado por compartilhar aí. Isso aí. De nada, até só para deixar claro, né? A gente sempre, como eu já trabalho há 8 anos, eu também me formei em análise de desenvolvimento de sistema, então eu sei o quanto é complicado restaurar um arquivo de um backup e coisas do tipo, e que isso demanda tempo, porque até os relatórios que eu consigo pegar no sistema também demanda tempo, dependendo do que o cliente quer. Então, né, eu sei que eu só questionei realmente para saber se esse período, esse tempo de entrega de vocês, até para eu me organizar e remontar minha logística, se fosse o caso. Isso aí. Samuel, aproveitando o seu gancho, falando sobre relatórios, a gente ainda vai falar sobre isso agora, aqui com vocês. Vamos dar umas dicas valiosas. Eu ia falar do gancho, estamos falando de dados e tal, mas Samuel já deu o gancho pra gente aí, a gente já aproveita, né? Só cortei. Roubando a cena. Samuel, obrigado mesmo, Samuel, pela participação aí, cara. A gente gosta muito que vocês participem, porque... O Hugo tá falando que a gente combinou com o Samuel. Não. Ninguém combinou, não. Relatórios, pessoal. Relatório demanda muito dado também, assim como o backup, né? Só que o relatório ele usa dados ativos, né? Dados que estão no sistema ainda. Então, aqui, Rodolfo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes de você continuar aí. Se eu quiser, sei lá, saber quando que o motorista ligou a ignição, quantas vezes o motorista ligou a ignição, sei lá, no dia 2 de julho, como é que você tiraria esse relatório aí? Como que eu tiraria esse relatório? O relatório, faria um relatório, pegou de surpresa agora também. É bom. Eu faria um relatório BDV, porque ele já traz BDV, essas informações separadas para mim, né? Eu bateria o olho ali e eu já veria esses dados na minha tela. É o dado consolidado. Muitas vezes eu ia lá na posição por posição, ver onde estava ligada a ignição, onde não estava. E depois que eu descobri o BDV, né? Realmente. Muda a vida. BDV muda a vida. Tem que muda a vida. É que o BDV ele usa os dados consolidados, né?
O sistema, ele de tempo em tempo, tem uma configuração que você pode estar realizando no rastreador. Você faz a consolidação de relatórios. Então, nossos servidores estão sempre trabalhando, processando dados e consolidando essas informações. Quando você solicita, entre aspas, já está pronto, né? Ele só busca a informação lá e já está pronto. Outros relatórios, como o relatório geral, ele utiliza os dados brutos, né? Então, ele vai processar naquele momento, no momento que você solicitar o relatório, ele vai começar a processar tudo. Então, realmente, o relatório BDV ele é bem mais rápido e ele é bem mais direto ao ponto, por assim dizer, né? Visualmente, ele é bem melhor para esse tipo de solicitação. Dois, né? Porque assim, às vezes você quer saber, sei lá, um alerta que teve. Aí você vai no Sim, relatório de alerta. É bom que a gente utilize sempre os relatórios que são específicos para aquela informação que você quer, né? Porque às vezes a é pessoa isso vai aí. lá no relatório geral, eu quero saber quando que um veículo teve velocidade acima de 90. Aí você vai ter que ir lá em cada posição, né? E vai gerar todas as posições que teve naquele dia, por exemplo, para você saber quando que o veículo teve velocidade acima de 90. Quando você pode ter lá um relatório de... Você criou lá a sua regra, né? A gente já teve a lab de regras aqui, né? Ou não? Estou enganado. Já Eu tivemos. acho que não lembro, Já cara. tivemos. Acho que já Só olhando no tivemos. canal do YouTube. Vou dar uma Acho que olhada no lá canal depois. tem. Se não teve, vai ter. Se não teve, vai ter. Mas isso E aí deixa o você vai relatório até falar... mais enxuto, né, Antônio? O relatório Isso fica bem aí. mais enxuto. Eu quero uma posição de um evento que o veículo gerou na terça-feira. Não preciso gerar um relatório geral da terça-feira para ter 24 horas de dados para poder ficar captando qual foi o horário que ele gerou aquele evento. Eu só realmente utilizar o relatório de eventos e notificações, né? Alertas e notificações, para eu poder estar visualizando essa informação, né? É bem mais simples, é bem mais rápido, é bem mais prático do que gerar um relatório imenso. Isso aí vai até naquele ponto, né? Que até voltando no backup um pouco, às vezes você precisa de uma posição, sei lá, no meio-dia, de um dia, sei lá, hoje é dia 24. Eu preciso de uma posição do dia 1º, mas eu só preciso do período, sei lá, de meio-dia a 4 da tarde. E às vezes, você pede um backup de 10 dias, ou então você quer tirar um relatório de 10 dias, só para você saber esse pequeno período, sabe? Então, É, otimizar o seu tempo, otimizar os dados que vão ser consultados, né? você vai esperar bem mais por um relatório É. maior, né? Se você gera um relatório menor, ou se você vai no relatório certo, por exemplo, o relatório de alertas, relatório de mensagens, qualquer coisa do tipo, você vai no relatório certo e escolhe um tempo que é mais preciso, mais cirúrgico, você vai aguardar bem menos o seu navegador gerar essas posições, o próprio sistema gerar esses dados para você. Então você pode gerar um relatório super rápido, com um clique ali, só utilizando mais essa questão do foco, né, do ponto certo que eu preciso desses dados. É exatamente isso. A gente tem que partir de uma premissa que eu gosto muito de falar e de usar, que às vezes é difícil falar sobre ela porque nem sempre as pessoas a associam da forma correta. Mas você partir da premissa que o seu cliente nem sempre sabe o que ele quer é fundamental. Por quê? Não é dizer que o cliente tem sempre razão ou dizer coisa desse tipo. Porque senão se o seu cliente vem suscetível ao erro, né, você também abre brecha para estar suscetível ao erro. E não é o que a gente quer aqui. O que a gente quer é te trazer para o melhor caminho, o caminho mais otimizado possível. Então, a ideia é a seguinte, cara, pode ser que meu cliente não saiba exatamente o que ele quer. Deixa eu fazer as perguntas certas, que talvez eu consiga extrair dele o que ele precisa exatamente. Então, às vezes, na verdade, é aquele ditado, né? São as perguntas que movem o mundo. E se essa premissa é tão macro, por que não trazer ela para o micro, né? Que é perguntar individualmente para cada cliente seu exatamente o que é. Muita gente, às vezes, pensa que perguntar é sinal às vezes, de falta de intelecto, de burrice, quando não tem nada a ver com isso. As pessoas que fazem as perguntas mais contundentes são geralmente as pessoas que são mais inteligentes com relação a isso, porque elas observam, elas olham, elas ficam quietinhas ali no canto dela, de repente, quantas vezes já tive em reunião que tá a pessoa ali mais quietinha, você fala, essa pessoa não está entendendo nada, tá, coitada. Aí o cara lança uma pergunta que movimento, às vezes, troca o rumo da reunião, muda tudo que você estava falando,
porque uma pergunta te fez sair do seu eixo ali e buscar uma solução otimizada para aquilo. Então, sempre que puder fazer a pergunta correta, quantas vezes aqui, o Antônio, Rodolfo, Hugo, a gente não já pegou cliente utilizando um relatório ou uma situação para um determinado fim, e ele entrou falando, eu quero uma Ferrari. A gente falou assim, cara, mas você vai usar a Ferrari para quê? Para comprar pão na padaria. Cara, então pega uma bike, que você vai ganhar na bem melhor. saúde, você vai ganhar nisso, naquilo, vai ser perfeito para você. E ele É isso sai aí. simplesmente porque ele mesmo chegou no entendimento de que aquilo ali seria a melhor solução para ele. Mais uma analogia do Jean aí. Essas analogias do Jean, tô gostando. Jean mandou bem. Jean, o analogista. Mas é basicamente isso. Às vezes já aconteceu, né, de algum cliente chegar com um cadastro, não fazendo errado, mas que ele poderia estar fazendo de uma forma mais prática, mais simples para ele, né? Tanto o cadastro quanto o relatório. É basicamente essa questão do relatório. Você pode gerar um relatório menor, um relatório mais conciso e mais rápido para você. Então, usando essas dicas, acho que a gente consegue agilizar a questão dos relatórios. Vocês, no caso, né? Tá agilizando a questão dos relatórios para vocês mesmos, para os seus próprios clientes. E, Rodolfo, também não é assim, não vou nunca mais utilizar o relatório geral. Às vezes você quer uma informação que só vai ter lá. Você vai ter que entrar posição para ver uma coisa específica que vocês queiram. O intuito do BDV, de outros relatórios de alertas, é facilitar a vida de vocês, consolidar esses dados e já deixar eles prontinhos lá para vocês verem de forma rápida, em uma linha, algo que vocês demorariam muito tempo para ver por linha lá no relatório geral, por exemplo, né, nas posições em si. Próprio histórico também, né, Antônio? Já peguei várias questões que eu vi uma posição no BDV, um período no BDV ou em outro relatório, e eu precisei acessar o histórico para poder ver mais detalhes de posição, enfim. A gente vai usar tudo. Essa analogia que a gente... Já vai eu de novo, né? Analogia. Mas é basicamente o que a gente acaba fazendo aí, que são a comparação, né, entre os dados brutos e os dados consolidados. Até a gente estava conversando sobre isso minutos antes da live, que quando você vai recorrer aos dados brutos, né, você está entrando num parâmetro que às vezes você quer ver uma determinada situação, olhando ali o histórico da posição, né? O Antônio levantou essa flag também, de ver quantas vezes ligou e desligou a ignição. O lugar melhor para eu olhar é no dado bruto? Não, é no consolidado. Só que você usa o bruto para olhar aquele macro, né? Aonde você quer, cara, acho que a informação está aqui, eu acho que está dentro desse período aqui. Agora eu só preciso, que eu já entendi aonde está o período, eu preciso agora disso consolidado. Aí você, né, é o smart think que o pessoal chama, né? Você pensando inteligentemente, você vai no relatório consolidado buscando aquele período específico. Cara, eu não preciso puxar um relatório de 1 ano para eu ter a informação que eu quero consolidada. Eu já sei o período. Cara, eu só preciso de uma semana, só preciso de um mês, só preciso enfim, um dia. Então, eu vou puxar um relatório de um dia e vou ter essa informação consolidada exatamente onde eu quero e como eu quero. Excelente, Jean. Com isso, eu acho que a gente até tem o próximo slide aqui, mas eu acho que... Opa, não. Não, isso mesmo. Esse foi o nosso último slide. Foi a nossa última apresentação desse tema. Já estamos com 49 minutos de live, tá vendo? Eu falei, a gente ainda nem falou sobre tudo. A gente falou do que estava mais ou menos planejado, nem falamos sobre tudo, mas a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, né? Que ia ter assunto com certeza. Vai surgindo assunto, vai surgindo exemplos, vai surgindo um monte de coisa. Então, eu acredito que a missão foi cumprida, né? Que é trazer essa informação da política de backup, que muitas das vezes tem clientes que não sabem, e trazer esses questionamentos, né? De a gente mesmo se questionar como eu poderia otimizar o meu dia a dia aqui, talvez buscando um relatório, buscando uma informação de forma mais assertiva, né? Trazendo os dados de forma melhor para mim, para o meu cliente. Saber que perguntas que eu faço, saber que eu posso perguntar, que não é um crime eu perguntar, eu posso de fato questionar o cliente para que ele possa me dar a informação certa.
Então, acho que a gente cumpriu essa missão desse período. Passamos, inclusive, o tempo que a gente estimou o quê? Meia hora? Meia hora, Foi, a foi. gente... Ô, mas a gente não combinou com o Samuel, não, hein? Não tem essa de combinar, não. A gente combinou, não. Samuel, pô, Queria aproveitar parabéns para aí. deixar aqui para vocês, assim, ou para o grupo todo dos clientes que são System Site, assim, como eu falei, eu já trabalho há 8 anos na SC Tracker, né? Tenho bastante conhecimento tanto da configuração dos equipamentos quanto das plataformas, de onde procurar. Normalmente sou eu que fico bastante em cima disso e repasso o treinamento para o pessoal, treinamento com o cliente, né? Eu pego bastante essas partes. Então, assim, deixa aqui também uma ideia, né, de talvez, não sei se um treinamento ou uma conversa ou uma live, quem quiser também aí o contato, a gente vê se alguém tiver interesse, às vezes para trocar ideias, tanto entre cliente e System Site, de ideias, não na questão de desenvolvimento, mas às vezes no trabalho do dia a dia em si, né? Quanto com os outros parceiros também da System Site, que às vezes na troca de alguma ideia, alguma informação, surge uma oportunidade de crescimento, ou até da questão de saber lidar com algum tipo de situação no dia a dia. Às vezes um ajuda o outro ali, já todo mundo acaba ficando, né, bem tranquilo nas suas atividades e no seu funcionamento. Então, eu já tive a oportunidade de fazer um esquema assim com outro pessoal que é da Hipertelemetria, que hoje é a Getrax, né? Então, tem umas 3, 4 pessoas ali que de vez em quando eles me chamam, aí eu dou todo o suporte para eles, ajudo a configurar equipamento, coisas do tipo, por mais que não faça parte do meu trabalho em si, mas já aconteceu de eles me ajudarem também em certas situações. Então, fica aqui também uma ideia, né, nessa questão no geral. Cara, que legal, hein, Samuel? Caraca, a gente aqui... Eu acho que a gente aqui, Samuel, tem alguns grupos nesse sentido também, tá? Inclusive, quando a gente for mencionar lá, quando a gente subir essa informação lá no canal do YouTube, eu vou, inclusive, lembrar, se isso for um fato, que a gente, eu não sei se foi a própria Assistência que criou, se partiu, essa ideia partiu dos clientes em si, mas havendo isso, confirmando isso, eu vou lembrar de colocar lá nos detalhes do vídeo, nas informações, esses grupos para que vocês possam interagir, porque, cara, não tem nada mais forte do que esse network, né? Essa troca de informação, experiência de um, às vezes é dúvida do outro. Então, essa troca de informação, eu acredito, assim como você, que isso é sensacional. A gente, às vezes, lança uma coisa num lugar e a interação ela vem de uma forma que sana qualquer dúvida que a gente possa ter. Acho muito bom, eu vou lembrar disso para colocar isso lá no vídeo quando a gente subir. Isso aí, perfeito, Jean. Então, acho que já podemos finalizar, né, pessoal? Tem mais alguma coisa para falar aí, Rodolfo? Não, só lembrar que o contato do suporte, do comercial, tá aqui no chat, para quem precisar. É só chamar no WhatsApp. O WhatsApp agora tá com uma ferramenta muito bacana, que você cola o número numa conversa e clica em cima dele, ele já abre a conversa. Então você não precisa nem salvar na agenda. Muito bom. Então, chama a gente lá, é bacana a gente ter esse momento aqui das lives. Vamos ter mais lives com mais frequência. E isso aí, muito obrigado a todo mundo. Essa live foi excelente. Aproveitando esse gancho, Rodolfo, né, do que você está falando aí do pessoal entrar em contato com a gente, vai ter uma live futura aí, pessoal, para a gente alinhar com vocês, né, e informar vocês como que vocês podem fazer, os diversos contatos que vocês podem fazer com a gente, né. A gente vai mostrar o Okta, né, que é a nossa ferramenta aqui para vocês, né, como que vocês vão fazer esse contato. Então, é uma vontade que eu tenho, né, de fazer essa conversa com vocês, assim como a gente fez sobre esse assunto. Então, acredito que futuramente, muito, muito em breve, vai ter uma live aqui com esse assunto para a gente conversar sobre isso. Tem muita coisa, né, cara? Tem muita coisa para vir. Então, tipo assim, a gente fica entusiasmado. Eu estava falando com o pessoal aqui hoje de manhã. Hoje eu acordei, não vou nem falar a hora que eu acordei, porque eu acordo bem cedo. Mas foi umas 8 horas, mais ou menos. É assim, 4h30, pessoal, que ele acorda. Eu falei assim, cara, eu tô entusiasmado, já estava aqui energizado. Falei, cara, vamos fazer essa live, vamos dar nosso melhor, vamos fazer um negócio maneiro. E a gente tem esse entusiasmo, a equipe como um todo tem esse entusiasmo, isso é muito legal. A gente quer trazer essa energia, essa vontade de fazer as coisas acontecerem para vocês, para todo mundo, para a gente compartilhar, trocar ideia. Live é isso. Live não é um vídeo que você tem aquele cenário lindinho, que você está falando tudo cortadinho, editado. Não, você está aqui ao vivo, falando
tete a tete ali, como o Samuel entrou aí diversas vezes, o pessoal interagiu no chat. Essa é a magia da live. Essa é a graça da live. É pegar a gente de calça justa mesmo. Cara, fazer uma pergunta que a gente fica... Isso aí. Isso que é legal. Então, pô, o Hugo me denunciando ali na cara dura mesmo. Tem mais que eu... É isso aí. Então vamos finalizar, pessoal. 10h55 já, o nosso papo já se alongou bastante. Vocês vão receber aí, provavelmente, né, esse slide aqui, né, pessoal? A gente vai disponibilizar esse slide para eles, né, pessoal? Vamos disponibilizar esse com slide certeza. aí, né, para quem quiser. E aguarde as próximas lives. Não vai demorar tanto. Pode ter certeza que não vai demorar tanto para ter outra. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa interação aqui com a gente, dessa conversa que a gente teve hoje. Foi bem legal estar interagindo com vocês. Obrigado aí pelas perguntas, todo mundo aí, o Samuel, o Renato também que participou aí falando, o pessoal do chat, eu não vi todo mundo, mas obrigado aí pela participação. E lembrando que qualquer dúvida sobre esse assunto, vocês podem perguntar para a gente sem problemas, né? A gente está sempre disponível aí para atender vocês, para conversar com vocês. E é isso, essas são as minhas palavras, Rodolfo. Tem alguma Eu tô coisa pra falar? emocionado. Tô até emocionado. Valeu, gente. Valeu. Abraço para todo mundo aí. Tenham um bom dia, Valeu, gente. pessoal. Valeu. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Bom dia. Bom dia aí. Tchau, O tchau. homem tá inspirado, hein? Valeu, galera. Bom dia. Bom dia. Valeu. Tchau, tchau.